Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui de novo com vocês para mais uma TPC formativa. Eu sou a Renata, PCNP de Projetos Especiais, e hoje eu estou com a minha parceira, Claudineia, PCNP de Língua Portuguesa. Eu espero que seja um momento significativo tanto para nós quanto para vocês. É um compartilhamento de alguns estudos que a gente vem realizando. Vocês vão observar que não tem nada de tão novo e tão extraordinário, mas é um momento da gente olhar para a nossa prática e olhar para esse momento que nós estamos vivendo com um pouquinho mais de cuidado e com um olhar direcionado para esse novo paradigma, né? Para esse aluno que a gente quer formar mais autônomo e protagonista, e para esse professor que age como tutor, como moderador nesse processo todo de aprendizagem. Clau, seja bem-vinda. Obrigada, Rê, pela parceria, pelo convite. Eu sou muito agradecida. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e com a minha parceira de trabalho, Renata, para a gente poder estar falando aí de um tema tão importante e pertinente, que são metodologias ativas, nesse processo ensino-aprendizagem aí, como suporte também para esse momento de pandemia e como inovação também para o trabalho em sala de aula, que a gente sabe que vocês desenvolvem com muita competência e muito empenho em prol do melhor para os nossos alunos. Nós vamos tentar fazer de uma maneira bem dialógica, bem leve, né, Rê? Compartilhando momentos, experiências, parte teórica, parte prática, para que o momento seja bem enriquecedor e bem tranquilo mesmo, bem leve. Isso mesmo. Vou compartilhar aqui com vocês o PPT. Bom, pessoal, eu não vou perder muito tempo com esse início, que é a organização da pauta, o objetivo geral, os objetivos específicos e as atividades, porque vocês vão ter isso em mãos depois e vocês conseguem olhar. Só quero destacar que nesse momento a gente vai dar continuidade ao percurso formativo que vinha acontecendo sobre metodologias ativas. Pela própria organização dos ATPCs, a gente tem um tempo de demora para essa continuidade. Nós até sugerimos um texto complementar de estudo, enquanto esse ATPC de hoje não acontecia, mas a gente vai alinhar da melhor forma possível para que vocês consigam fazer esse encadeamento do percurso formativo. A ideia é refletir mesmo esse momento de tornar o aluno mais autônomo, mais protagonista, fazer com que essa aprendizagem tenha significado, tanto para quem ensina como para quem aprende. Eu vou colocar um vídeo inicial aqui para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. A única constante é a mudança, e isso é uma certeza. Tudo bem, pode não acontecer tão de repente, mas os ambientes estão em transformação permanentemente. E não é a espécie mais forte que sobrevive. A competição sempre é ruim para os dois lados. Às vezes, quem se adapta é quem colabora e acolhe os desamparados. Empatia, isso nos permite evoluir. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado, é o poder de adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia, tal qual um camaleão. As presas se adaptam para fugir dos predadores, e os predadores se adaptam para capturar as presas. Está todo mundo se adaptando a todo momento. E o mundo é uma grande corrida. Todo mundo está correndo, não para seguir em frente, mas para conseguir se manter no mesmo lugar. Uma caatinga ou cerrado, quando pega fogo, rapidamente consegue se recuperar e florescer novamente. Isso é resiliência ambiental. Agora é hora de ajuda, do jeito que pode ser, para chegar a todo aluno que se sente tão sem rumo e acha que não vai vencer. Se para salvar nossas vidas houver essa interrupção, o presencial espera, volta e recupera toda e qualquer lição. Isso é resiliência social. O cordel é dedicado aos amigos professores, estendo a palavra e a mão a todos da educação, que vivem tantos tremores. Bom, a proposta desse primeiro momento é fazer uma sensibilização, pensando na figura desse professor nesse momento de pandemia.
coincidentemente, nós estamos na semana de comemoração do Dia do Professor, e como a gente tem trabalhado durante esse ano dentro dessa lógica e desse novo normal que a gente vivencia. A educação, por si só, ela é um processo transformador. A educação que não gera transformação, que não gera mudança, ela não tem significado. E para que esse processo aconteça de uma forma encadeada e direcionada, que eu consiga que a transformação educacional reflita na transformação social e vice-versa, eu preciso seguir algumas etapas, eu preciso direcionar o meu trabalho de reflexão para algumas etapas. O primeiro momento dessa construção é um momento que a gente se sensibiliza com tudo que está acontecendo e com tudo que a gente vivencia no cotidiano escolar. Na sequência, a gente passa a tomar decisões frente a esse processo de engajamento e sensibilização que aconteceu. É quando a gente começa a pensar nos sonhos que a gente tem para que essa educação continue e perdure de forma significativa, construtiva. É o momento que a gente pensa no que é prioritário para o momento e a gente planeja ações encadeadas com tudo isso. Nesse processo de sensibilização, é um processo em que a formação e o engajamento, elas andam de mãos dadas. O vídeo, ele trouxe uma reflexão muito pertinente sobre a junção entre a competência cognitiva e a competência socioemocional. Ela traz com maior evidência duas macrocompetências, que é a resiliência emocional e a abertura ao novo. Traz outras implícitas, como a amabilidade, a questão da empatia, mas nesse momento, ser resiliente e se abrir para as novas possibilidades de ensinar e aprender é a nossa grande tarefa, é o nosso grande legado do momento. Bom, essa sensibilização é o momento que eu jogo para a minha equipe e para o meu aluno, os gestores jogam para a equipe, os professores jogam para o aluno, essa necessidade de agir, de refletir sobre essa ação e promover novos movimentos de atuação dentro dessa sociedade. O que dá mais resultado nesse momento? É uma pergunta que eu tenho que me fazer. O ensino que eu vinha ofertando no presencial, ele cabe para esse momento igualzinho? O que eu preciso pensar para qualificar melhor esse trabalho? Qual é a minha realidade? A metodologia X ou Y, ela cabe para a minha escola, ela cabe para a minha realidade, ou eu preciso repensar isso também? Eu preciso, na verdade, ter muito claro quais são as fragilidades e potencialidades da minha escola, da minha equipe, dos meus alunos, dos recursos que eu tenho, para daí sim eu determinar que ações eu vou desenvolver e qual a minha intenção por trás dessas ações. O momento que eu decido, que eu me sensibilizo e que eu decido que eu vou agir, é o meu momento de tomada de decisão. E o primeiro degrau para essa transformação é o diálogo com a minha comunidade escolar, com os meus alunos, os meus funcionários, os meus professores, a equipe gestora. É um momento de comprometimento de todos. É o momento em que eu me envolvo e que eu me engajo de fato, seja emocionalmente, socialmente. É um momento que eu tomo partido das coisas. E o processo de decisão, nesse momento, ele tem que ser democrático e comunitário. São todos direcionados para um objetivo comum. Quando a gente fala em sonho, a gente pensa mais no aluno. A gente pensa em investir nesse projeto de vida do aluno, nessa transformação de sonho em realidade. Só que o sonho, ele não é único e exclusivo do aluno. Ele é do estudante, ele é do professor, ele é da família, ele é da equipe gestora, ele é dos agentes sociais, ele é do entorno da escola. Todos têm sonhos muito específicos, todos têm em mente uma escola que eles desejam. E esse primeiro passo é o momento de investir nessa criatividade, de envolver as paixões e direcionar esse primeiro momento. O que eu quero? Que escola que eu quero para mim? Que escola que eu quero nesse momento remoto e que escola eu quero quando tudo isso acabar e eu voltar no presencial? Pensando nisso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que é prioridade agora? O que é mais urgente? Quais são os meus sonhos mais relevantes nesse processo? Qual a realidade que eu tenho à minha disposição e que recursos eu tenho para investir em tudo isso? Dada essa primeira prioridade, é o meu momento de planejar. É o momento de transformar o sonho em realidade propriamente dito, é o momento de agir.
É o momento em que eu desenho o caminho que eu vou percorrer entre o sonho e a realidade. É o momento que eu vou pensar em metodologias, eu vou pensar em estratégias, eu vou pensar em parcerias, eu vou pensar em tudo que vai contribuir para que essa realidade aconteça. É um momento que eu engajo a minha atuação e a implementação dessas ações com uma intencionalidade, com um foco muito bem organizado e direcionado. Bom, nesse primeiro momento, é um momento de repensar mesmo. O que eu estou fazendo? Está indo em direção a esse sonho ou está me afastando desse sonho? Clau, tem alguma Os sonhos, né, Rê? Os sonhos, assim como tem uma frase assim, do Augusto Cury, os sonhos são projetos de vida, né? E isso vem muito aí junto com o projeto de vida do aluno, olhar para a trajetória do aluno, olhar o passado, olhar o contexto do aluno e para assim projetar o futuro, né? O professor ajudar nessa mediação o aluno a projetar expectativas futuras para construir esse projeto de vida, né? Com possibilidades aí de redesenhar o futuro, de redefinir possibilidades para o aluno poder aí, porque o projeto de vida ele vai sendo traçado ao longo do percurso, né? Às vezes pode ser lá numa série ano, no outro ano o aluno pode, com base, a gente vai se transformando, a gente vai mudando, somos seres sociais que vamos nos transformando ao longo do processo. Isso é muito interessante essa fala sua, nessa questão aí do projeto de vida do aluno, para trazer todas essas possibilidades de eles construírem esse sonho e esse projeto de vida com a mediação do professor. Só lembrando, né, que dentro do nosso percurso formativo, existia sempre uma máxima de que tudo que a gente fizesse tinha que condizer com a realidade do aluno. Na verdade, a gente parte do que o aluno conhece, a gente parte da realidade do aluno, mas a gente não pode perder de vista que a gente precisa incentivar esse transpassar, esse ir além, esse investir em sonhos propriamente ditos, aqueles limitados, aquele que todo mundo diz que ninguém vai conseguir. Então, é isso que a gente tem que cativar nos nossos alunos, o desejo por ir além. Desejo para alçar voos maiores, né? Sim, porque às vezes o aluno ele vem de uma realidade tão difícil, sem expectativa mesmo. E aí tem que olhar para essa trajetória dele e tentar fazer ele perceber que isso pode ser mudado, para ele construir esse projeto de vida, essas trilhas, né? De conhecimento que os componentes curriculares vão trazendo para ele, vão agregando, né, na trajetória dele escolar, para que ele possa, diante disso, que às vezes ele se identifica mais com um componente do que com o outro, e isso pode ser trazido, né, à baila ali, para que ele construa o seu projeto de vida de acordo com as suas preferências, de acordo com os seus, com o que é inerente a ele, com o que ele tem mais propriedade, porque são os talentos, né? Às vezes a gente tem mais facilidade para algumas coisas. E isso cabe ao professor estar alinhando e estar despertando no aluno ali, para ele tratar seu projeto de vida. É muito rico, né? Isso envolve competências socioemocionais, envolve um trabalho aí que o aluno sai mesmo do papel de mero espectador, né? Ele trabalha ali muito junto ao professor. Exatamente. Bom, indo para a segunda atividade, que a gente intitulou de mobilização, que seria propriamente dita essa transposição entre sonho e realidade, que é quando eu executo o meu projeto propriamente dito e eu coloco ações direcionadas, focadas em atingir esse sonho possível, esse sonho palpável, esse sonho que pode acontecer de fato. Bom, para ilustrar isso, eu vou compartilhar com vocês uma pesquisa que aconteceu nos países europeus, que tinha como principal objetivo compartilhar as práticas exitosas. Nada muito diferente do que a gente fez no terceiro Congresso de Boas Práticas, quando vocês puderam dividir um pouquinho com a gente o que vocês vêm desenvolvendo nas escolas, com a gente e com os outros colegas. Eu me lembro muito de uma fala, em uma sala que eu fiquei como moderadora, que a professora disse, nossa, que legal, porque eu saio daqui com um monte de ideias. A gente sai com ideias, a gente sai com um gás novo de ver as coisas acontecerem. E a gente sai principalmente com o ensinamento de que as coisas, elas não precisam ser tão grandiosas, mas elas precisam ser cuidadas. Eu preciso cuidar do processo para que ela seja significativa. Às vezes eu não preciso criar algo revolucionário, às vezes eu pegar o simples
e olhar de um jeito diferente, mudar a minha forma de olhar, mudar meu paradigma e transpor o arroz com feijão que vinha sendo posto e servir ele de uma forma diferenciada. Bom, essas atuações educativas de êxito, que começaram lá na Europa, elas foram disseminadas aqui no Brasil e elas ganharam uma evidência muito grande nesse período de pandemia, porque foi um momento que a gente precisou se reinventar e precisou buscar formas diferenciadas disso acontecer. Vocês vão perceber que os exemplos que essa pesquisa traz são exemplos que nós já os utilizamos na nossa prática. Mas a grande pergunta e a grande reflexão que eu quero deixar para esse momento é: de que forma eu posso qualificar uma ação que eu já vinha desenvolvendo no meu presencial, que passou para o remoto e que agora vai entrar no híbrido? De que forma que eu posso qualificar tudo isso para que eu tenha realmente sucesso e que eu consiga engajar os alunos, que eu consiga fazer com que o aluno aprenda, que eu consiga garantir que o processo de ensino-aprendizagem seja significativo para todos os envolvidos. Bom, primeira grande ideia, né, prática exitosa que eles compartilharam são os grupos interativos. Se a gente pensar no anterior à pandemia, nós temos os grupos produtivos, que a gente pensava nos saberes, a gente pensava na idade, a gente pensava no gênero, a gente pensava nas características de cada um para fazer esses agrupamentos. Esses agrupamentos, então, eles seguem uma lógica de organização. Ele tem como propósito promover atividades desafiadoras, instigantes, com uma média de 15 a 20 minutos. E aí eu quero relembrar com vocês uma fala da doutora Luciana Alan, que ela diz o seguinte, que às vezes, se eu tenho 30 minutos disponível de aula, não significa que eu tenho que encher esses 30 minutos de fala, de texto, de conteúdo. Eu posso, de repente, lançar um desafio para esse meu grupo interativo. A minha comanda que ela dure 5 minutos. Meu aluno tem 15 minutos para desenvolver esse desafio, ou 10, dependendo, e 5 minutos para depois socializar os ganhos dessa interação. Mas eu preciso ter uma intencionalidade por trás. Eu preciso ter um planejamento muito bem direcionado para que esse grupo seja, de fato, produtivo. E é um grupo interativo porque é nesse momento que as trocas acontecem e essas trocas geram aprendizagem. Quando eu penso em agrupamento, eu obrigatoriamente penso nas atividades de reforço e recuperação. Porque nessas organizações e nessa intencionalidade, eu consigo ganhos significativos com a aprendizagem do aluno. Aí vocês podem me dizer assim, mas a gente está no remoto, é muito difícil conseguir isso. É difícil, mas não é impossível. Eu tenho certeza que cada um, dentro da realidade da sua escola, consegue organizar da melhor forma possível que esses agrupamentos continuem acontecendo. Seja numa monitoria, seja numa ajuda mútua para a realização de uma atividade entre alunos, de forma remota mesmo. Mas às vezes o aluno explica para o outro a mesma coisa que você explicou, mas de um jeito que ele se entende, os pares se entendem. Então isso é muito importante nesse processo. Outra proposta de atividade que eu trouxe são as tertúlias dialógicas. As tertúlias dialógicas, elas são muito similares às rodas de conversa. O grande propósito dela é promover o diálogo sem uma estrutura rígida. Os alunos não precisam ser do mesmo gênero, os alunos não precisam ser da mesma idade, os alunos não precisam ter as mesmas características. Aliás, é fundamental que eles não sejam, que eles sejam o mais diferentes possíveis para promover esse intercâmbio, para promover essa troca. Um grande exemplo de tertúlias dialógica é o movimento de conexão solidária desenvolvido pelo Conviva, que é um momento em que as pessoas se encontram para falar de nada. Não é para falar de trabalho, não é para falar de estudo, mas para falar de coisas que fazem sentido nesse momento. É o momento que a gente cuida do emocional, é o momento que a gente faz as trocas sociais, e é um momento que significa muito para todos os que estão participando, porque esse intercâmbio acontece de fato. Quando eu penso nos grupos interativos, o professor, ele tem a postura de um tutor. Ele vai tutorar a forma como a atividade está sendo conduzida. Nesse momento da tertúlia dialógica, o professor, ele é um moderador. Ele é um moderador tanto positivamente quanto negativamente.
positivamente quando ele instiga que esse diálogo aconteça, e dentro das situações negativas, quando acontece uma situação de bullying, uma provocação, um confronto, para apaziguar e para fazer com que esse intercâmbio seja produtivo e não se torne um problema para nenhum dos participantes. A ideia, nesse momento, ela é ampliada pelo Tertúlias Literárias Dialógicas, que é o mesmo movimento, a mesma estrutura, só que direcionada para uma leitura, para um livro, e é uma situação que tem sido muito explorada pelas salas de leitura. Não usando esse nome, ou usando talvez uma estrutura um pouco diferente, principalmente pela adaptação ao ensino remoto e ensino híbrido, mas com o foco direcionado a instigar esse diálogo dentro da leitura realizada, seja por uma indicação literária, seja um debate de opiniões, seja um momento de discutir as características dos personagens, um momento de discutir o cenário em que tudo isso aconteceu, as relações disso com a realidade dos alunos. Então, é um momento muito rico e que acaba atingindo duas frentes. Eu acabo contribuindo para esse movimento de comunicação e acabo contribuindo para o investimento no aluno leitor, no estudante leitor. A gente tem como uma outra... Desculpa. As meninas da sala de leitura, Rê, têm feito, né? Eu e Thalita estamos no grupo da sala de leitura, e as meninas da sala de leitura têm feito um trabalho brilhante, né? Com essa questão toda que você falou aí agora da biblioteca e da leitura, né? Propriamente dita. E elas também têm utilizado muito a questão da tecnologia, né? Os novos gêneros digitais aí como o mediador mesmo desse processo, né? Já que a gente está assim nesse ensino remoto, então tem trabalho com podcasts, com vídeos, com fanfics. Teve uma escola que usou o Padlet e a fanfic, né? Fazendo esse trabalho aí do aluno ler determinadas obras literárias, ou até mesmo peças teatrais, enfim, vários objetos culturais, e está se tornando um autor mesmo, um protagonista desse processo, à medida que ele cria suas obras, né? Ele, com base nas obras solicitadas ou de interesse próprio do aluno, das suas preferências, eles fazem o papel de autor, desenvolvem a competência tanto leitora e escritora ao mesmo tempo, utilizando-se de plataformas digitais, de gêneros digitais, tornando esse processo mais rico, né? Mais com as novas tecnologias das quais eles já fazem parte, já estão engajados, e com isso estimula, né, eles terem mais interesse por essas atividades, por esses projetos, ou por essas aulas, enfim. Com certeza. São ambientes que criam possibilidades. Tem algumas escolas investindo, e eu percebo assim que tem um movimento muito significativo de valorização da leitura. Seja a leitura digital, como a leitura física. A gente tem um exemplo de projeto de leitura física com as árvores de livros, que está sendo desenvolvido pela Ana Cordeiro, da Escola Helen Keller, em que ultrapassou os muros da escola e conseguiu mobilizar toda a cidade nessa busca por investir na leitura. Além de todos os gêneros digitais e todos os recursos que estão sendo utilizados, né, para que esse movimento aconteça. A próxima proposta, ela é uma proposta muito parecida, mas aliás, ela tem o mesmo contexto de formação leitora, mas ela nada mais é do que dar vida à biblioteca. Quando eu tenho a figura de um tutor na biblioteca, que seria o nosso professor da sala de leitura, eu tenho um direcionamento para que as ações dentro da biblioteca aconteçam. Então, seja lendo um livro, seja fazendo uma tarefa, seja fazendo uma pesquisa, seja simplesmente se organizando para que consiga realizar os roteiros de estudo. Esse trabalho de tutoria dentro da biblioteca, ele tem um ganho muito grande e significativo para todos os outros componentes curriculares, porque é uma proposta de apoio ao aluno. Seja o aluno que precisa de alguma orientação específica, que tem alguma necessidade específica que precisa ser atendida, seja ela de aprendizagem ou não, é um momento que eu consigo organizar isso de uma forma melhor. Eu consigo organizar tanto no físico,
como no remoto. Tanto no presencial como no remoto. E no híbrido eu tenho ganhos também muito significativos quando eu consigo mesclar as duas coisas. Eu posso continuar fazendo uso de todos os gêneros digitais, mas eu consigo incentivar o propósito de ler os gêneros clássicos, o contato com o livro, pegar o livro, folhear o livro. Essa mistura, né, Rê? Essa mistura. Exatamente. A próxima proposta é a formação de familiares. Várias escolas têm se empenhado na formação familiar por meio de lives. Assuntos aleatórios ou não, assuntos direcionados à escola ou não, mas um investimento no sentido de que a escola consiga ser orientada sobre de que forma que ela pode contribuir para que esse processo de aprendizagem aconteça. Às vezes a família não tem muita instrução, muito estudo, mas ela consegue auxiliar em situações às vezes até muito simples, como uma organização de tempo, uma organização de espaço, para que esse aluno consiga realizar suas atividades escolares. E compreender o que está sendo feito do outro lado, né? Na verdade, a relação escola e família, ela traz muitos ganhos em todos os sentidos. E é um momento em que as coisas se confundem, né? A gente entrou dentro das casas, a gente está mais presente dentro das famílias, né? É claro que a gente tem vários casos de busca ativa que ainda não deram resultado, mas no geral mesmo, a gente vê um ganho significativo do começo da pandemia para agora. A gente conseguiu coisas inimagináveis no começo da pandemia e hoje a gente tem uma articulação muito grande e a gente tem um processo formativo que envolveu toda a família, não ficou só no aluno, envolveu a todos. A outra proposta é a participação educativa da comunidade, e aí me faz lembrar as ações do Conviva, as ações de vigilância solidária, as ações em que o entorno da escola se torna corresponsável pela escola. E aí a gente pensa numa situação assim, da mesma forma que o sonho não é específico do aluno, a escola, ela tem diferentes atores ali dentro, e as coisas acontecem numa velocidade muito grande, os sentimentos são aflorados, os contatos sociais são muito ricos. E essa participação, ela pode ser direta, no momento em que eu desenvolvo todas essas atividades anteriores que eu trouxe para vocês, no momento da biblioteca tutorada, no momento das tertúlias dialógicas, enfim. Mas ela também acontece indiretamente, quando eu tenho a participação dos colegiados, quando o meu grêmio está atuando, quando os clubes juvenis estão atuando, quando eu tenho participação do conselho, quando todo mundo se sente parte desse processo. Mas para que isso tudo aconteça, eu preciso investir lá naquele início. Eu preciso sensibilizar esse grupo escolar, eu preciso fazer com que ele pense em que sonhos que ele tem para aquela escola, de que forma que ele pode contribuir para tudo isso, quais são os resultados esperados, como que a gente pode fazer isso acontecer de fato. Então é um momento muito importante para todos os envolvidos na escola. Clau, quer completar alguma coisa nesse momento? É muito bacana, Rê, essa participação da comunidade, né? Porque é uma coisa que envolve a escola além dos seus muros, né? É muito importante o envolvimento da comunidade, porque a comunidade, quando ela se sente pertencente à escola, ela também passa a colaborar com a escola, né? No sentido da formação do aluno, no sentido de uma parceria com a escola, com os professores, com a gestão, enfim. Então, é muito importante essa questão do envolvimento da comunidade escolar como um todo, em parceria com a escola. A gente já percebe que as escolas que adotam essa parceria conseguem ter resultados muito mais positivos. Vamos passar para a próxima atividade, então, que é a recuperação dos percursos formativos que vem acontecendo, né? A gente tem os ATPCs formativos, né, tanto da SEDUC como da DE e das unidades escolares. Quero ressaltar que várias unidades escolares, inclusive premiadas em congressos e tudo mais, já vinham desenvolvendo um trabalho de incentivo ao uso das metodologias ativas, lá no presencial, quando nem se esperava ter pandemia. A diretoria de ensino já vinha também investindo nisso nas suas formações de forma indireta. E, em alguns casos, mais diretamente com intervenções pontuais.
Mas, com a pandemia, tudo isso foi aflorado. Então, a gente tem pautas riquíssimas da SEDUC, gravadas, que aconteceram no Centro de Mídias, tanto de metodologias ativas como de ensino híbrido, que vale a pena usar como recurso, vale a pena pesquisar, vale a pena assistir novamente e direcionar as aulas nesse sentido. As pautas da DE, de todas as ATPCs, desde o início, nós temos tido um cuidado de transmitir para vocês, de refletir com vocês essas formas de atuação. Às vezes vocês podem colocar assim, nossa, mas fala tanto em metodologia ativa, por que não propõe para a gente uma metodologia ativa? Porque nesse momento a gente está se debruçando em estudos. O que eu e a Claudineia estamos compartilhando com vocês hoje é um momento de estudo teórico, é um momento de busca por excelência acadêmica mesmo. É um momento que a gente reuniu autores, que a gente fez cursos, que a gente procurou lives que não são da SEDUC, para poder contribuir com vocês e alinhar da melhor forma possível um trabalho direcionado para daqui para frente. Nós tivemos as lives realizadas pela DE, nós tivemos a live de um projeto chamado Conexão em Ação, que era o que direcionava todas essas lives, que nós contamos com a presença da Mel Oliane, trazendo o lado da neurociência. Nós tivemos a contribuição da Marli Bonini, trazendo um pouquinho sobre a questão emocional. Tivemos a participação da Escola João Brásio, trazendo evidências de que é possível realizar um trabalho com as plataformas digitais. E tivemos, por fim, uma contribuição muito significativa que foi com a doutora Luciana Alan, do Instituto Crescer, trazendo uma reflexão sobre o momento de pandemia e o que a gente espera futuramente para acontecer dentro da proposta de ensino-aprendizagem. Além do investimento no projeto em parceria com a Eletro, direcionada ao uso dessas metodologias mais ativas. Além de eventos formativos que a gente acaba compartilhando com vocês aí nos grupos e nas redes sociais. O foco desse momento agora é a gente recuperar o que foi discutido nas metodologias ativas parte 1, e um pouco da fala da Luciana, né, que vai aparecer implícito aqui nas nossas discussões. Bom, passando para a quarta atividade, o Cláudio quer contribuir com alguma coisa dessa parte 3? Importante falar, né, que surgiram muitos questionamentos a respeito da inovação, né, Rê, conforme a gente estava até comentando anteriormente a essa TPC. E às vezes inovar envolve recurso tecnológico, mas não só recurso tecnológico, né? Porque às vezes é possível a gente ter aulas muito boas com recursos tecnológicos e aulas que às vezes o recurso tecnológico por si só não vai resolver. Então é preciso também uma mudança de mentalidade, porque às vezes pode ter uma aula sem mediação tecnológica, mas que coloca o aluno ali como centro, coloca o aluno ali para poder fazer o seu papel de refletir, de criar ações com a mediação do professor, que às vezes não tem nenhuma mediação tecnológica. Então, é muito importante ressaltar isso, que às vezes inovar vai além somente dos recursos tecnológicos, mas vai ser nessa questão aí mesmo de colocar o aluno como centro do processo. Foi importante você destacar isso, que me fez lembrar de algumas situações, né? O Zé está com um processo de formação com os professores de tecnologia e que muitas vezes ele usa recursos que não são propriamente o uso da tecnologia, que tem um direcionamento base, né, por trás. Além de, tem alguns cursos e algumas situações acontecendo de gamificação, que também não são com o uso de computador, nem de nenhuma mídia digital. Eles são construídos mesmo no passo a passo ali, com recursos físicos, né, que tem um processo bem interessante. Além de, se a gente lembrar do movimento Inova, quando ele aconteceu, as atividades práticas elas eram muito assim, direcionadas para que o aluno usasse o que ele tinha em casa. E muitas vezes o aluno não dispõe desses recursos mais elaborados, né, mais tecnológicos. Mas nem por isso ele deixava de participar. Tinha toda uma orientação por trás para que ele fizesse as duas coisas, né? Circulasse entre os dois caminhos.
Esses autores, né, desses livros, dessa tela que está projetada, eles ressaltam muito essa importância, tanto da mediação tecnológica, mas também essa questão aí também dessa proposta do professor, que nem sempre, né, de uma metodologia ativa, ela está somente ligada à tecnologia, ela também tem a ver aí com essa questão do aluno no centro do processo, né? É importante a gente ressaltar isso. Essa tela, ela já foi compartilhada com vocês na TPC anterior, porque ela era uma proposta de estudo complementar. Mas na nossa discussão, a gente achou importante recuperar alguns pontos dessa leitura realizada, que foi um texto do José Moran, que falava sobre metodologias ativas e ensino híbrido, e aí eu trouxe algum destaque de algumas situações. Eu não vou me ater à leitura propriamente dita. Esses slides eles foram montados para servirem de recurso para vocês, como estudo pessoal mesmo, mas mesmo assim eu vou dar uma pincelada entre uma coisa e outra. Quando a gente fala em transformação, esse momento de pandemia, ele acelerou esse processo transformativo. A tecnologia tomou um lugar de excelência e o uso das metodologias ativas se tornou uma necessidade, que é de que forma que eu vou entreter o meu aluno, eu vou engajar o meu aluno, eu vou envolver ele no processo de ensino-aprendizagem de forma que seja significativo e de forma que ele continue atuando ali, que ele seja autônomo, que ele seja protagonista, que tenha uma flexibilidade para acontecer esse processo, né? Na verdade, a gente foi se distanciando dos modelos conteudistas, inserindo as tecnologias nesse processo e agregando as competências cognitivas e as socioemocionais, sem perder de vista o currículo, sem perder de vista a BNCC. A metodologia ativa, ela teve um papel diferente no anterior à pandemia, na pandemia, e ela vai ter uma visão ampliada e qualificada no pós-pandemia, né? Nós transitamos, então, entre o modelo presencial, semipresencial e online. Vocês vão ver mais detalhadamente a explicação desses 3 modelos, mas a gente transitou por esses 3 modelos nesse ano. Nós iniciamos o ano com o presencial, onde muitas dessas metodologias ativas eram palpáveis de acontecer e a gente podia fazer uso de infinitos recursos. A gente se adaptou para que tudo isso acontecesse na forma remota e aí as tecnologias se tornaram mais evidentes. E nesse próximo momento, esse nosso próximo passo é agregar valor a essa multiplicidade, a usar o presencial e usar o remoto ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em aprendizagem ativa, aprendizagem híbrida e tecnologia, a gente está pensando em 3 coisas que caminham juntas. O meu aluno, quando ele se organiza, quando ele cria uma rotina de estudos e quando ele consegue realizar os roteiros de estudo propostos de forma organizada, de forma construtiva, de forma significativa, e que ele consegue organizar tanto essa questão de estar no presencial quanto estar no remoto, eu estou investindo muito na autonomia desse aluno. Eu estou promovendo nesse aluno uma transformação gigantesca no olhar para a forma de aprender e ensinar. E a tecnologia, ela tem sido fundamental nesse processo. A gente tem professores que sempre foram muito resistentes. Eu me coloco nesse papel. Eu era muito acomodada com algumas coisas de tecnologia e a gente acaba tendo que aprender. A gente erra no meio do caminho, a gente começa a gravar uns vídeos, para no meio, a gente fala e esquece de colocar para gravar, né, Clau? Enfim. Tudo faz parte do processo ensino-aprendizagem, né? E a gente evolui com isso e sempre tem um lado positivo e sai ainda melhor. Exatamente. Bom, nessa dicotomia entre aprendizagem ativa e aprendizagem híbrida, o que seria uma metodologia propriamente ativa, né? Seria uma nova forma de ensinar e aprender, como a Claudineia acabou de colocar. Esse aluno protagonista, ele continua em evidência de que forma? Se envolvendo, participando, refletindo, experimentando, criando, e sempre com a orientação do professor, seja no papel de tutor, de moderador, de mediador, ele está muito presente nesse processo todo. E essa forma híbrida de ensino, que permite tanto presencial quanto remoto, ela traz implícita a ideia de flexibilidade, a ideia de mistura, a ideia de compartilhar espaços. Nós temos uma escola na região de Prudente
que como a maioria dos alunos optou por voltar, a escola está num processo de evolutivo, né? Eles estão com 6 alunos e eles têm um projeto para ir ampliando esse retorno. E a ideia deles é que quando tiver com 70% dos alunos em sala de aula, a aula vai ser transmitida ao vivo. Então, assim, tem sempre esse cuidado de olhar para o aluno que está no presencial e olhar para o aluno que está no remoto e fazer o possível para agregar essas duas situações, né? Então, o uso de atividades diferenciadas, de técnicas, de todas as tecnologias que compõem o processo ativo. Eu queria destacar para vocês uma questão muito importante sobre os roteiros de estudo. Os roteiros de estudo, quando a gente estava só no presencial, a gente tinha um olhar para ele. A gente organizava ele de uma forma. No remoto, ele precisou ser repensado, porque eu não tenho o professor ali do meu lado para ler para mim, para organizar para mim, para facilitar a minha compreensão. Então, eu já precisei pensar nisso de uma outra forma. E dentro desse movimento formativo da recuperação e aperfeiçoamento, eu tenho um novo olhar para esse roteiro, de pensar nas melhores perguntas, de direcionar a minha intencionalidade, de ter um objetivo muito bem traçado para que isso dê resultado, para que tenha efeito realmente, propriamente dito, né? Em todas essas propostas, tanto ativa como híbrida, presencial ou não presencial, a mediação tecnológica, ela já era importante, mas ela assumiu um papel de excelência nesse momento. Físico, digital, móvel, a realidade física aumentada, as possibilidades de combinação, os arranjos, os itinerários formativos, os percursos, tudo isso faz parte desse movimento de transformar a educação num processo mais ativo e participativo de ambos. Nessa lógica, o que é uma metodologia? A metodologia é quem orienta o processo, ela orienta o percurso. Lembra entre o sonho e a realidade, entre a intenção e a ação? Então, a metodologia ativa é o que organiza para que isso tudo aconteça. A metodologia propriamente dita. A metodologia ativa, ela considera toda essa possibilidade de percurso, focando numa construção pessoal desse processo, dando oportunidade para que esse processo seja mais flexível, conectado, dando a possibilidade para que eu tenha movimentos tanto presenciais quanto híbridos. A aprendizagem, ela acontece perante uma intencionalidade. Aí eu destaquei eu trouxe um grifo aqui para vocês. A aprendizagem ativa, ela aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações mentais ou objetivos, e adaptar-nos a situações inesperadas, superando os modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes, que apareceu na fala da Clau agora há pouco. É nossa mudança de olhar, é a nossa mudança de paradigma, é olhar para o que a gente vinha fazendo e pensar de que forma que eu posso fazer isso melhor. A gente sempre pode melhorar em alguma coisa. Eu estava fazendo assim, mas eu estava tendo resultado, eu estou tendo resultado agora, como que eu posso melhorar isso? Então, é o nosso olhar que qualifica tudo isso. A ideia é permitir a experimentação, a ideia é colocar a mão na massa, a ideia é fazer uso de todos os recursos que a gente tiver disponível, sejam eles tecnológicos ou não. Mas eu tenho que ter um foco, uma intencionalidade, eu tenho que saber para onde eu estou caminhando. O professor, ele é o orientador, ele é o mentor, ele é quem direciona, ele é quem cuida desse caminho, desse processo. E a aprendizagem é um complexo equilibrado entre a minha construção como pessoa, como indivíduo, a minha atuação dentro de um grupo e a minha atuação sendo tutorado e a atuação do professor sendo o meu tutor. Então, essa é a lógica dessa construção mais ativa. Bem, o modelo pedagógico, ele traz a ideia dos objetivos, das etapas, da organização, que compreende o planejamento, de que forma que eu organizo tudo isso para fazer as coisas acontecerem. Mas o modelo pedagógico inovador, ele é mais pontual, ele é mais profundo, ele rompe com tudo que a gente acreditava ser verdade absoluta. E ele afeta diretamente a educação formal, porque ele abre espaço
para mostrar que a aprendizagem acontece tanto na formalidade quanto na informalidade. Ela acontece de uma forma mais dinâmica, ela acontece tanto no presencial como no remoto. Quantos de nós dizia que não era possível aprender nada de forma remota? E nossos conceitos caíram por terra. Estamos tendo problemas ainda? Estamos. A educação está com uma qualidade top no remoto? Não, a gente sabe que não está. Só que quanto que a gente cresceu nesse processo, tanto como aluno como professor? Quantas coisas a gente se apropriou nesse processo? Independente de ser remoto, independente de ser presencial, o ambiente de aprendizagem ele tem que ser acolhedor. Ele tem que trazer esse aluno para mais perto desse processo. E o currículo tem que ser interligado e integrado. É isso que propõe a BNCC, é isso que propõe as propostas de recuperação e aperfeiçoamento. Quando a gente fala em encadeamento de habilidades, quando a gente fala em habilidades essenciais e estruturantes, a gente está conduzindo o processo de ensino-aprendizagem para esse currículo mais integrado e mais interligado. A ideia é que tenha flexibilidade, a ideia é que a gente use as plataformas adaptativas, a ideia é que a gente compartilhe, que a gente inove, que a gente faça uso das tecnologias digitais, que a gente repense os nossos processos avaliativos, que a gente possa pegar todas essas ideias inovadoras e adequar à nossa realidade. Metodologia X ou Y, ela não vai dar certo em todas as escolas, porque cada escola tem uma realidade. Mas eu preciso testar, eu preciso adequar, eu preciso abrir os meus olhos para a tentativa de acerto, para a tentativa de mudança. E nessa tentativa de mudança, de repente, eu crio uma metodologia completamente diferente e inovadora, mas que se adequa à realidade que eu tenho, ao aluno que eu tenho, à escola que eu tenho, o recurso que eu tenho. Bom, vou passar a bola para a Clau agora. Ela vai trazer a introdução de novos estudos dentro dessa metodologia ativa e eu espero que a gente possa estar contribuindo com vocês de alguma forma nessa reflexão. Vai lá, Clau. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou falar a parte minha agora, uma parte um pouco mais teórica, vai ilustrar bem e vai dar embasamento a tudo que a gente já falou, a fala da Renata agora e tudo que ela já veio tecendo aí, construindo na nossa linha de raciocínio, tá? Então, Rê, eu peço para você ir conduzindo as telas daí, para a gente não ter que interromper, ótimo, né? Você faz essa gentileza? Sim, fica tranquilo. Então, a gente vai falar um pouquinho da BNCC, né? Relacionada a essa educação contemporânea, porque esse novo cenário, né, ele, não só o cenário pandêmico, mas, enfim, as mudanças mesmo que vêm acontecendo, porque a tecnologia avançou muito ao longo dos últimos 10 anos, né, e isso traz novas demandas, novas possibilidades, traz aí toda uma gama, né, de possibilidades e estratégias que a gente pode estar utilizando em sala de aula. Então, esse novo cenário mundial, ele tem todo um contexto histórico e cultural por trás, né? E nos traz aí a necessidade da gente trabalhar com um novo modelo de ensino, mais participativo, mais aberto ao novo, né, colaborativo, produtivo, resiliente, visando aí a formação integral do educando, né, para esses novos desafios da sociedade aí futura. Pode ir passando, Rê. Eu queria só acrescentar uma coisa. Pode falar, Rê. Às vezes a gente pensa que, quando a gente fala em competências socioemocionais, a gente pensa que é algo novo. Só que se a gente analisar a nossa prática, quantas competências socioemocionais a gente já mobilizava para dar uma aula? Qual é a diferença? Elas são intencionais agora, elas são direcionadas. A gente sabe para que veio, por que veio e qual é a importância disso dentro do processo. Então, é muito importante a gente olhar para essa evolução e acreditar nessa mudança a partir dessas novas concepções, nesse novo olhar mesmo, nesse novo cuidado. Vai lá, Cláudia. Sim, porque essa competência, né, essas competências socioemocionais, a gente sabe que o ser humano, às vezes ele é bom, às vezes ele é inteligente, ele tem ali esse lado inteligente dele, né, de ter competência em determinadas coisas, mas aí o lado emocional, às vezes,
não é tão desenvolvido. A gente sabe que o emocional é uma coisa que pega forte, né? A gente percebe isso pelo dia que a gente não tá bem, que a gente não tá tão legal, que a gente não tem tanta paciência. Então, é importante. Hoje, o mercado de trabalho, ele quer o quê? Ele quer um funcionário ali proativo, que transite nas determinadas esferas ali da empresa ou do trabalho, que saiba se relacionar, que saiba ser colaborativo, que saiba ser aberto, né? Que tenha vontade de estudar, de crescer. Então, essas competências, elas são tão, eu ouso falar que elas são tão importantes quanto as cognitivas, assim, e não deixam a desejar em nada. Eu acho que o emocional, essas competências socioemocionais, elas têm ali um divisor de águas muito importante no cognitivo também. Ela está ali atrelada. O cognitivo é importante? É muito importante, mas o socioemocional também. Daí essa ideia que a BNCC traz, né? De desenvolver essas competências, né, de ser proativo, de buscar soluções, conviver, aprender com as diferenças, resolver problemas. Tudo isso é muito importante e faz parte desse processo de aprendizagem que a gente não pode deixar de lado. Pode passar, Rê, por favor. Então tá, diante de tudo que a gente falou aí, né, de ser proativo, de ser colaborativo, resiliente, qual o papel das metodologias ativas nesse processo? Então, segundo o autor, segundo Morin, né, José Manuel Morin, ele fala que essas metodologias elas dão ênfase ao papel protagonista e participativo do aluno. Então, quer dizer, traz o aluno para o centro do processo. Quando o aluno se sente pertencente a esse processo, ele vai refletir, ele vai pôr uma mão na massa, como a Renata falou anteriormente na fala dela, ele vai agir. E com isso, provoca também processos ativos, tanto no cognitivo quanto no emocional. À medida que ele tem, por exemplo, um trabalho por projeto, que ele está trabalhando ali em grupo, com outros colegas, ele está se relacionando, ele está colaborando, ele está mobilizando recursos, estratégias, ele está buscando. Então, diante de tudo isso, o aluno ele mobiliza várias competências e habilidades ali para poder se desenvolver e ser esse proativo aí que a BNCC traz para nós, né? Então, as metodologias ativas, elas têm papel fundamental nesse processo, que tira o foco do professor, daquela aula passiva, que só o professor é o centro do processo. Nesse caso, o aluno e o professor, eles fazem parte do mesmo processo, no sentido de ambas as partes estarem ali mobilizando estratégias. Queria só destacar uma coisa. Quando começou as discussões mais construtivistas da educação, acreditava-se que o professor ia perder um pouco o seu prestígio, porque ele ia deixar de ter o controle propriamente dito da aula, né? E é uma coisa que nos assusta ainda, porque quando está sobre o nosso controle, tudo que está sobre o nosso controle, a gente tem uma certa tranquilidade, nós estamos na zona de conforto, porque a gente está comandando tudo. Quando você transfere isso ou compartilha isso com o aluno, você já não sabe algumas coisas, você não sabe o resultado de algumas coisas, você não sabe o que vai dar. Você tem uma intencionalidade, você tem um planejamento, você tem um objetivo, mas as coisas tomam caminhos diferentes. E aí, se a gente voltar mais nos estudos, Antônio Gomes da Costa mesmo, a gente tem aí educação interdimensional, que é pensar no aluno na sua integralidade, em todas as suas esferas, em todos os contextos. A gente tem aí uma figura do aluno protagonista, desse aluno mais atuante, mais autônomo, e a gente tem uma figura de professor, que ele chama de pedagogia da presença, que é uma figura fundamental. O professor não deixou de ter prestígio, pelo contrário, nós nunca fomos tão valorizados, porque hoje percebeu-se que nós somos o tutor, o mentor, o orientador, o condutor, o mediador que faz com que as coisas aconteçam. Um curador, né, Rê, do processo, fazendo toda a mediação, toda a curadoria. Quer dizer, é um papel fundamental, importantíssimo. A diferença é só que o aluno, ele traz mais o aluno para o centro do processo, ali trabalhando junto, criando possibilidades, criando novos ambientes colaborativos, trabalhando em equipe.
Quer dizer, se torna uma coisa mais rica que o aluno ele passa de mero espectador, porque às vezes o aluno fica ali só ouvindo, a gente dispersa, né? Ainda mais numa sociedade hoje com tanta informação, com tanto recurso tecnológico. E aí o aluno, quando ele está ali no centro do processo atuando, ele se sente mais interessado em estar ali participando desse processo. Aí a gente traz, além da BNCC, nosso currículo paulista, né, aqui do estado de São Paulo, que traz também contribuições muito fortes acerca aí da importância desse ambiente digital, né, que traz mudanças aí no âmbito educacional, na sala de aula, nas novas maneiras aí da gente configurar nossas aulas, principalmente agora no ensino remoto, que precisamos do auxílio da tecnologia, né? Os novos gêneros digitais aí, eles trazem novas possibilidades de a gente trazer o conteúdo do nosso componente curricular, utilizando essa mediação tecnológica forte aí, e isso tudo ajustado, né? Ajustado ao quê? A essas necessidades aí do século XXI, né? Que são tudo que a gente vem vivenciando, todas essas mudanças, e aí o período pandêmico só veio evidenciar mais aí essa necessidade nossa de ter que mudar e se adequar a essas novas possibilidades de aprendizagem com esses novos recursos tecnológicos, né? O estudante aí, ele atua como sujeito a quem a tecnologia faz parte, porque ele produz. O estudante hoje, ele é produtor. Ele produz vídeos, ele escreve lá na internet, ele compartilha, eles têm muita habilidade com isso, muita habilidade. Eles fazem ali recortes de imagens, de fotos, produzem memes, fazem podcasts, enfim, vlogs, né? A gente vê alunos fazendo vlogs, né? Contando sua trajetória de vários assuntos ali. Então, assim, é forte essa tecnologia e por que não trazê-la como um aliado, né? Para as nossas aulas, já que os alunos gostam e estão tão inseridos fortemente nesse cenário. Isso tudo tem a ver com os multiletramentos e também os novos letramentos, né? Os novos letramentos, eles são o quê? Eles são a compreensão de toda essa mudança histórica que vem acontecendo, dessa inserção tecnológica, dessa quebra de paradigma que vem aí acontecendo há décadas, né? Todo esse movimento que essa tecnologia foi tomando parte na nossa vida e para tudo hoje, né? A gente vai tudo a gente usa tecnologia e a importância dessa quebra de fronteiras e de se instaurar uma nova mentalidade aí para se abrir ao novo, se abrir a essas novas tecnologias, porque elas já são muito presentes na nossa vida, né? Eu vejo a minha mãe, ela tem 69 anos e ela fica ali, ela recorta, ela faz figurinha, ela se abriu assim de uma maneira, ela adora. Então, quer dizer, às vezes não é porque a gente às vezes vem de por exemplo, né? Os alunos de hoje, eles já são nascidos nessa era digital, eles já têm muito mais habilidades. Até para minha geração, já é um pouco mais difícil, né? A geração da minha mãe ainda mais, mas a gente tem que ser essa abertura ao novo, né? Essa questão dessa mentalidade aberta que esses novos letramentos trazem. A gente observa nas novelas que estão sendo reprisadas o início das selfies, o início das influencers digitais, a apropriação mesmo desses recursos tecnológicos, os primeiros cyberbullying, né? A gente vê isso muito, muito evidente nesses reprises. E é legal olhar para isso tudo, porque nós vivenciamos esse processo de ir se apropriando no caminho. E os nossos alunos já nasceram com tudo isso, né? Eles já nasceram mexendo com todos esses recursos tecnológicos. Então é bem engraçado ver essa evolução, né? Nós estamos com um pé em cada lugar, né? A gente está se apropriando no meio do caminho da coisa. Sim, porque essa mudança já vem acontecendo há um certo tempo, né? Um período histórico, e ela tem sido mais assim evidenciada dos últimos 10 anos para cá. Ela vem sendo acontecido de uma forma mais forte, né? E essas mudanças, elas afetam profundamente a nossa maneira de se relacionar, de estudar, de conviver.
A gente hoje tem o ambiente físico e o ambiente digital, a gente se relaciona, agora estamos nos relacionando, né, convivendo mais virtualmente, mas até então a gente tem essas duas possibilidades, o virtual e o presencial. Então, os novos letramentos vêm aí de forma a compreender, né, essa relação aí, essa nova técnica de possibilidade com o digital, esse novo ethos aí, que faz menção a uma nova mentalidade mesmo. Então, as pessoas que operam aí nesse tipo de mentalidade, né, desses dois espaços que eu acabei de falar anteriormente, o físico e o virtual, implica essa mudança mesmo, né? Eu acho que eu já até falei essa tela na minha fala anterior, que é essa questão aí da mudança mesmo, de provocar uma mudança de mentalidade entre o espaço físico e o digital. E a BNCC, visando essa formação integral aí do educando, né, do discente, ela traz aí nesse gráfico, né, a possibilidade do trabalho com competências socioemocionais, com a cultura digital, que traz aí essa nova mentalidade, como eu falei, o trabalho com as habilidades essenciais, que traz aquilo que é mais essencial que o aluno aprenda, e com as habilidades de suporte que tem agora para dar suporte ao desenvolvimento dessas habilidades essenciais, e as metodologias ativas também, que, né, tem uma forte mediação, tanto atrelando o digital como não, porque às vezes metodologia ativa não quer dizer só trabalhar com recursos digitais, é muito além disso, né? Então, todos esses elementos a BNCC traz, né, como elementos básicos aí e fortes para trazer essa formação integral aí do estudante. E aí a gente falando de tudo isso, né, de inovação, de nova mentalidade, de recurso tecnológico, pesquisas têm evidenciado que às vezes um dos fracassos que tem em relação aí com o fracasso do letramento escolar, né, que algumas vezes acontece, está no quê? Na supervalorização dos aspectos técnicos, né? Por exemplo, vou trazer para o meu componente curricular, ficar estudando uma gramática descontextualizada, não colocar ali o aluno no centro do processo, ficar mais no técnico, naquela coisa, né, de decoração. Isso já está um pouquinho mais ultrapassado, a gente tem que trazer agora para uma aprendizagem mais real, que tenha um maior sentido para o aluno, que envolva a realidade dele, que envolva os recursos tecnológicos, essa nova mentalidade, que o aluno se sinta parte do processo, que ele coloque a mão na massa, mesmo porque os ambientes de aprendizagens, eles não são só na escola. A sala de aula tem um papel importantíssimo, mas o aluno aprende, a gente tem que se estender, né? Tem que estender a aprendizagem além dos muros da escola, que o aluno possa estar aprendendo de acordo com o que ele vivencia e trazendo isso para uma realidade da sala de aula, que o professor possa fazer essa mediação e trazer para o contexto, considerando toda essa gama de elementos aí que vem agregar para o contexto da educação e da sala de aula. E o X da questão, né, para a gente refletir um pouco, quais são as relações entre essas finalidades contemporâneas mobilizadas na escola para atingir essas finalidades. A Renata já falou bastante ali no nosso início, né, e de tudo que a gente falou até agora, eu acho que já, se não responde, pelo menos traz uma boa introdução para a gente repensar, né, porque nada vem pronto, a gente está aprendendo, mas a gente tem que ser aberto a esse novo, para poder mobilizar essas práticas, né, e essas possibilidades contemporâneas aí para trazer para a sala de aula. Rê, você quer comentar alguma coisa sobre aquela parte? Eu só quero destacar, quando você falou das metodologias ativas, que ela não precisa ser só tecnológica, né? Isso. Se a gente lembrar, metodologia é o caminho, o percurso. E ativa é quando eu permito que o meu aluno seja ativo nesse processo, que ele construa, que ele vivencie, que ele reflita, que ele participe mesmo desse processo. Então, às vezes uma aula que você já dá, eu convido vocês a olharem para essa aula e pensar de que forma que eu posso contribuir para que isso seja mais ativo e mais efetivo. Ontem eu participei de uma TPC de matemática dentro da proposta de recuperação e aperfeiçoamento,
E a atividade trazia muito essa questão dessa reflexão, da reflexão de pensar num título para a atividade que chame a atenção do aluno, de pensar numa estratégia que instigue o aluno a querer participar, de pensar na aplicabilidade daquele conhecimento matemático dentro da realidade. E às vezes a gente tem uma ideia de uma proposta prática, de uma proposta de mão na massa, mas a gente fica pensando assim, mas que material, o aluno não vai ter esse material para fazer. Eu sugiro que vocês joguem a proposta, porque às vezes você só está conseguindo enxergar um tipo de material para fazer aquela atividade prática, mas na conversa com o aluno ele vai te dar outras opções e de repente ele vai te surpreender com essa atitude. Então, pensar nessa formação para o século XXI e pensar em todos esses desafios é dar a oportunidade do outro de inovar e ser criativo. Quando a gente fala em inovação, a gente não está falando para vocês jogarem toda a experiência de vocês no lixo e começar tudo de novo e fazer algo novo. Eu percebo muito uma angústia dos professores em dizer assim, vocês falam para a gente inovar, mas a gente vai inovar aonde? De que forma? Como? Eu digo, pela minha experiência, que a primeira forma de inovar é olhar para o que eu sempre faço de um jeito diferente. E sempre me perguntar, de que forma eu posso melhorar isso? De que forma que eu posso qualificar esse meu trabalho? E os resultados vão aparecer. Eles vão aparecer, às vezes, em melhorar uma pergunta, em melhorar uma intervenção, em melhorar, às vezes é uma coisa tão pequena, mas é uma coisa que vai dar tanto resultado que vale a pena tentar. Então, a minha proposta é essa, que vocês tentem formas diferentes de fazer o mesmo, que eu tenho certeza que vai ter ganhos. Então, e qual o ponto de vista dos alunos? Aí, complementando sua fala, né, Rê? O autor José Moran, de acordo com pesquisas, né, nessa área educacional que ele realiza, ele evidenciou que, do ponto de vista dos alunos, né, os alunos veem que esse movimento de construção de trilhas que façam sentido para cada um, né, de acordo ali, porque quando você mobiliza um projeto, na distribuição de tarefas, às vezes um tem mais jeito com a escrita para redigir ali o roteiro, o outro tem mais engajamento para trazer ali a oralidade, outro mais para colocar a mão na massa, enfim, de acordo com cada um. Então, isso daí, colocando esse aluno como centro em trilhas de aprendizagem que façam sentido para eles, isso amplia, eles dizem que isso amplia os horizontes e levam eles a serem mais livres e autônomos nesse processo, tá? Então, de acordo com pesquisas aí do autor José Moran. E a aprendizagem compartilhada faz parte desse processo, né? Porque, ainda de acordo com estudos do Moran, a neurociência evidencia que o nosso cérebro, ele aprende mais de forma conectada, né? No processo colaborativo, no processo de parceria, de construção de conhecimento de forma colaborativa, né? E isso ampliando-se para as redes sociais tecnológicas, pessoais, grupais, institucionais, trazem aí para o nosso contexto experiências e oportunidades muito ricas de aprendizagem, que tem a ver com tudo que a gente já vem falando até agora, né, dessas propostas. E qual o papel do professor nesse processo, né? O papel do professor é um papel ativo também, né? Ele é decisivo para esse processo. Ele é um gestor, né, um orientador nesse processo. Ele ajuda o aluno a construir, ele traz para o aluno aí novas propostas, que ele faz um trabalho de curadoria mesmo com o aluno, mas deixando o aluno também ser livre em suas possibilidades de uma maneira autônoma, mas mediada. Importante ressaltar que mediada, porque o professor ali é o adulto do processo e tem esse papel forte de fazer essa mediação do que deve ser feito, do que não deve, orientando o aluno ali de maneira ética e responsiva para que o aluno evolua nesse processo de uma maneira autônoma e em potencial mesmo, trabalhando as suas múltiplas possibilidades e com isso, atrelado a tudo isso, também as competências socioemocionais. Olha que interessante, né? O Moran, ele coloca o professor como um designer de caminhos. Isso. Metodologia é caminho, é percurso, é trajetória. Quando ele coloca o professor como um designer desse caminho, é que o professor não fique preso às metodologias ativas que estão sendo compartilhadas como exemplo, mas que ele vá além,
que ele crie a sua própria forma de organizar esse conteúdo dentro da realidade da sua escola, dentro dos recursos que ele tem, dentro das características do aluno que ele tem, e aí ele consiga organizar esse caminho da melhor forma possível, com as estratégias, com a intencionalidade, com a forma de avaliar como isso tudo está acontecendo. Então, isso é muito importante. A gente uma turma dá certo uma determinada estratégia, e outra a gente tem que usar outras estratégias, e assim a gente vai adequando de acordo com as necessidades, né, da realidade de cada escola, de cada turma e também de cada aluno. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos fechar a nossa fala de hoje com uma frase muito simples, mas que ela traduz muito do que a gente pensa disso tudo. Todas as inovações eficazes, elas são surpreendentemente simples. Na verdade, maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga, isso é óbvio, por que não pensei nisso antes? Quando a gente participa de um congresso, e como a gente participou do Congresso de Boas Práticas, e qualquer evento científico que a gente participe, a gente sempre tem esse olhar e essa fala. Fulano fez esse projeto, mas nossa, isso é muito simples. Isso eu também faço, isso eu também já fiz. É exatamente essa a questão. São coisas simples que a gente qualifica com a nossa experiência, com a nossa vivência, com o nosso olhar e com o compartilhamento de ideias. Então, a gente quer deixar esse convite. Olhe para o seu simples. E olhe para o seu simples como se você estivesse assistindo do lado de fora. Como se você estivesse assistindo a sua prática de sala de aula ser transmitida para outra pessoa. Eu tenho certeza que vocês vão perceber as grandes potencialidades de vocês e vão perceber também as fragilidades, porque todos nós estamos aqui para jogo, nós estamos para melhorar. E essa melhoria, essa qualificação, ela vai acontecer a partir do momento que eu me permitir a tudo isso. Bom, pessoal, essas são as nossas contribuições para hoje. Eu quero agradecer a participação indireta de vocês, né, de vocês estarem acompanhando esse processo formativo aí com a gente. A gente sabe que é um pouquinho cansativo, mas é um momento de estudo realmente. Quero agradecer a presença da Claudineia, agradecer a participação, a parceria nos estudos, a parceria nas trocas. E é isso aí, a gente continua na nossa próxima TPC de metodologias ativas. A gente já vai trazer mais alguns exemplos direcionados dentro dos componentes curriculares para vocês poderem aplicá-la na sala de aula. Obrigada, gente! Pessoal, eu também quero agradecer muito esse momento aqui com vocês. Quero agradecer a minha parceira Renata aí pelo convite, pelas trocas, experiências, estudos. A gente faz uma parceria muito legal e muito forte, com muito carinho para vocês. A gente sabe do empenho de vocês em sala de aula e nosso objetivo é contribuir mesmo com todo esse processo. Então, até a próxima, fiquem com Deus e um grande abraço a todos e todas. Nós gostaríamos de lembrá-los que as referências bibliográficas de tudo que a gente apresentou para vocês está no final do slide. E como nós estamos na semana de comemoração do Dia do Professor, a gente tem uma mensagem final que foi compartilhada pela nossa dirigente Irmes. É só uma forma de dizer para vocês o quanto vocês são importantes para que todo esse processo aconteça e o quanto a gente compartilha com vocês dessa dificuldade de fazer as coisas acontecerem num momento tão difícil. A Irmes costuma muito dizer que é um passinho de cada vez, mas que a gente precisa acreditar que é possível, e eu faço minhas as palavras dela nesse momento para compartilhar com vocês essa homenagem. Isso. Palavras da Irmes também, juntos somos mais fortes, né? E o quanto vocês são especiais e como a gente faz a diferença e juntos somos mais fortes, é isso aí. Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo. Com um lápis na mão
dia soar.